boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo de onde você está assistindo. Eu sou o apresentador Brian. Eu sou a apresentadora Arthur e sejam bem-vindos ao nosso talk show. Hoje estaremos falando um pouco sobre racismo durante toda a história com o nosso historiador Gabriel Nichols. Grande nisso, eles começaram a usar os africanos e substituíram os indígenas, até porque era muito mais fácil capturar os africanos. Também teremos nosso telecurso de física com o nosso físico Juliano. Embora a mecânica clássica seja adequada para desenvolver muitos sistemas do dia a dia, ela também serve como base para outras teorias físicas mais avançadas, como a relatividade restrita ou geral de Albert Einstein. E no nosso momento especial com a tecnologia hoje, teremos uma aula do nosso especialista Matteo Baroni, o qual nos dará aulas sobre Photoshop e como utilizá-lo da melhor maneira para... De uma imagem, você tem três opções. A primeira é você vir aqui no canto superior esquerdo, selecionar... E agora vamos para o nosso jornal Brasil International. Evening, dear viewers. Welcome to Braze International. In this edition, we bring a selection of global news that directly affects our country. We begin with a look at geopolitical events. Conflicts in the Middle East are in the spotlight, with growing concerns about oil supplies. How does this affect our economy, Arthur? In fact, Matthew, volatility in oil prices can significantly impact inflation and production costs in Brazil. Continuing with economic news, we have the growing trade tension between the United States and China. Our exports may be affected. Experts warn of the need to diversify commercial partners. Insecurity Europe deals with challenges of migration and terrorism. Brazil follows closely, as these issues could impact her refugee policy and national security. Changing the subject, in science and technology, the race to develop artificial intelligence continues. Great advances are being made in countries like China, which makes us reflect on our own innovation strategy. Finally, on environmental issues, we have increasing concerns about climate change. Extreme weather events around the world have global impacts, including possible consequences for the Brazilian climate and agriculture. So, viewers, we close this edition of Braze International with a reminder that the world is interconnected and the decisions made on the other continent have a direct effect on your nation. Understanding carefully analyzing the news is essential for our future. Thank you for following us, and until the next edition, have a good night. Voltaremos em breve. Logo após a pausa para os comerciais. Este poderia ser apenas mais um simples e genérico comercial, não é mesmo, Chocolito? Sim, mas como iremos inovar? Ainda mais comigo sendo apenas um mascote de leite enchocolatado. Ah, Chocolito, nós iremos, pois faremos diferente de nossos concorrentes, que apenas falam e falam, mas nunca mostram a real qualidade dos seus produtos e nem a aprovação dos seus verdadeiros fãs. Como seriam nossos verdadeiros fãs? Parabéns para o Bruno que toma Ibituruna, o melhor leite achocolatado de todos, diferente de outras bebidas. Ah, isso sim é o que eu chamo de fã. Ibituruna, um chocolatado de outro mundo que vai expandir as suas mentes. Moço, sabe onde eu posso achar um ensino de qualidade? ETEC de Itaquera. Mas ele é gratuito? É, ETEC de Itaquera. Mas esse lugar aí que você falou tem curso técnico? É, ETEC de Itaquera. O quê? E fala onde que é essa escola então? Na ETEC de Itaquera. Na rua Virgínia Ferni, você encontrará uma das melhores escolas de São Paulo, a ETEC de Itaquera. Lá você recebe um ensino de qualidade, onde pode escolher o curso técnico que mais combina com você, e tudo isso integrado ao ensino médio. Mas não se esqueça de estudar para o vestibulinho. Não aceitamos qualquer tipo de rasura nas respostas do vestibulinho e qualquer aluno que seja pego copiando será desclassificado. Agradecemos aos patrocinadores. E agora iremos para o nosso telecurso de física. Oi, meu nome é Giovana e vamos falar sobre as 3 leis de Newton.
Vamos falar agora sobre a primeira lei. Poderia nos explicar sobre a lei da inércia? Oi, eu sou o Pedro e a gente vai falar hoje sobre as 3 leis de Newton. Eu vou começar falando sobre a primeira delas, a lei da inércia, que basicamente estabelece que todo corpo que permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta vai permanecer naquele estado ao menos que alguma força seja aplicada para ele mudar de estado. A inércia é uma propriedade da matéria que mede a resistência que um corpo oferece ao ser acelerado. Então, quanto maior for a inércia de um corpo, maior será a força necessária para alterar seu estado de movimento. E qual é a importância dessa lei na física? A lei da inércia ela é importante na física porque ela estabelece o conceito de massa e a relação entre força e movimento. Ela serve como base para compreender o comportamento de objetos em movimento e como as forças atuam sobre eles. Além disso, essa lei desempenha um papel crucial na mecânica newtoniana e é um dos princípios que sustentam toda a física clássica. Poderia nos dar um exemplo prático da aplicação da lei da inércia? Por isso eu trouxe um vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, né? Um exemplo prático em vídeo sobre como essa lei funciona. Então a gente pode testar o comportamento da inércia de diversas formas, com experimentos bem simples. E um deles consiste em basicamente apoiar um pequeno pedaço de cartolina em cima de um copo e em seguida colocar uma moeda em cima, né? E quando a gente puxar ou empurrar rapidamente a cartolina, a moeda vai cair em uma linha reta dentro do copo. E isso ocorre graças à inércia da moeda, ou seja, a sua tendência de permanecer em repouso. Então quando a gente puxa rapidamente a cartolina, a moeda permanece em repouso, porque a força de atrito não foi suficiente para movê-la. Vamos falar agora sobre a segunda lei de Newton. Poderia nos dizer mais sobre a lei da dinâmica? O princípio fundamental da dinâmica, conhecido como a segunda lei de Newton, é uma das leis fundamentais da física que descreve a relação entre a força aplicada a um objeto e o movimento resultante desse objeto. Esse princípio é frequentemente associado ao trabalho famoso do cientista Isaac Newton, e é a parte integrante da mecânica clássica. A mecânica clássica é um ramo da física que estuda e analisa o movimento, o funcionamento da energia e as forças aplicadas aos objetos. O princípio fundamental da dinâmica também é frequentemente enunciado da seguinte forma: a mudança do movimento de objeto é diretamente proporcional à força aplicada a ele, ocorre em direção que a força é aplicada. Ou seja, essa lei nos diz que, se você aplicar uma força a um objeto, irá acelerar em direção da força aplicada. Quanto maior a força aplicada, maior será a aceleração do objeto. Além disso, a aceleração é inversamente proporcional à massa do objeto, ou seja, objetos mais pesados precisarão de uma força maior para obter a mesma aceleração que objetos mais leves. Pode nos dizer qual é o princípio fundamental dessa lei? Em resumo, o princípio fundamental da dinâmica descreve como as forças afetam o movimento dos objetos e é uma pedra angular da física clássica, fundamental para entender como os corpos se movem e interagem no mundo físico. A sua importância se dá pelo seu envolvimento em várias áreas do estudo do movimento, seja na descrição, na previsão e até no entendimento da gravidade, já que a segunda lei de Newton desempenha um papel crucial na compreensão dela. Ela foi fundamental para a acumulação da lei da gravitação universal, além da fundamentação da mecânica clássica. O princípio fundamental da dinâmica faz parte das bases da mecânica clássica, juntamente com as outras leis que são formuladas por Newton. Esses princípios formam um quadro teórico que permite a análise de sistemas mecânicos complexos. As aplicações práticas, já que a segunda lei de Newton é amplamente usada em engenharia, tecnologia e ciências aplicadas para projetar, otimizar e entender sistemas físicos. Além de bases para outras muitas teorias. Embora a mecânica clássica seja adequada para desenvolver muitos sistemas do dia a dia, ela também serve como base para outras teorias físicas mais avançadas, como a relatividade restrita ou geral de Albert Einstein e a mecânica clássica, quântica. A segunda lei de Newton fornece um ponto de partida sólido para a compreensão de todas essas teorias, entre outras mais complexas. Ou seja, o princípio fundamental da dinâmica é essencial para a nossa compreensão e manipulação do mundo físico, sendo uma ferramenta fundamental na física e na engenharia que desempenha um papel central na modelagem e análise de sistemas mecânicos e na previsão de movimento. Agora, o seu funcionamento pode ser expresso pela própria equação matemática da lei, F igual a ma, que descreve a relação entre a força aplicada a um objeto e a aceleração restante desse objeto, F é a força aplicada ao objeto, o m nessa equação é a massa do objeto e a aceleração resultante do objeto. Força é a massa, sendo a força a grandeza vetorial, que descreve a interação entre o objeto e seu ambiente, ou seja, uma grandeza que possui módulo, direção e sentido, e sua escala de medida é em newtons. A massa, que é a medida de quantidade de matéria do objeto, é medida em quilogramas,
E a aceleração também é uma grandeza vetorial, que possui módulo, sentido e direção, descreve como a velocidade de um objeto muda em relação ao tempo. Ou seja, a aceleração nada mais é do que a mudança de velocidade de um objeto com o passar do tempo. Ela é medida na escala de unidades como metros por segundo quadrado. Segundo a lei de Newton, também estabelece uma relação direta entre a força aplicada e a aceleração resistente do objeto, como eu já dito antes. Isso significa que se você aplicar uma força maior ao objeto, vai experimentar uma aceleração maior, desde que sua massa permaneça constante. Por outro lado, se você aplicar a mesma força a um objeto mais massivo, ele terá uma aceleração menor. A aceleração resultante de um objeto corre na mesma direção da força aplicada a ele. Isso parece óbvio, mas isso, mesmo sendo óbvio, significa que se você empurrar um objeto para frente, ele acelerará na direção do empurrão. Se você puxá-lo para trás, ele acelerará na direção oposta a que você está puxando. Também ela tem relação com a terceira lei de Newton, que afirma que para cada ação há uma reação igual e oposta. Significa que quando você aplica uma força a um objeto, o objeto também exerce uma força igual e oposta em você, a reação. Poderia nos dar um exemplo dessa lei na prática? Existem muitos experimentos interessantes que você pode realizar para explorar os princípios da dinâmica e da segunda lei de Newton. Alguns estão relacionados à ação e reação, a própria inércia, força e aceleração e a gravidade. Da ação e reação nós podemos usar os próprios balões de ar. Esse experimento consiste em encher 2 balões com ar e amarrá-los juntos. Em seguida, soltando o ar dos balões, observe que eles se movem em direções opostas devido à ação e reação. Já no caso da inércia, nós podemos usar um experimento e simplesmente puxar uma toalha. Coloque um objeto pequeno em leves, com uma xícara vazia, sobre uma mesa coberta com uma toalha. Puxe rapidamente a toalha e observe como a xícara permanece em repouso devido à inércia. Já na força de aceleração, nós podemos usar coisas simples, como um carrinho de brinquedo. Use um carrinho de brinquedo e um pedaço de corda. Amarre a corda ao carrinho e puxe com força constante para medir a aceleração. Você pode variar a força aplicada para ver como ela afeta a aceleração desse carrinho. A gravidade, a própria queda livre, já mostra um exemplo disso. São divisões de diferentes massas em uma altura elevada e qual é o tempo que eles vão para atingir o chão. Observe que todos os objetos caem com a mesma aceleração devido à gravidade, independente de sua massa. Agora, se quisermos ver um exemplo no cotidiano, nós podemos relacionar o próprio funcionamento de um carro. Imagine que você está dirigindo um carro e você deseja acelerá-lo. Nesse caso, a força que está presente nesse sistema, o ato de pressionar o pedal do acelerador, cria a força, empurrar o carro para frente. Quando você mais pressiona o pedal, maior é a força aplicada. A massa, nesse sistema, é a própria massa do carro, que é a quantidade de matéria que ele contém. Quanto mais pesado o carro, maior será a sua massa. Já a aceleração, quando você pressiona o pedal do acelerador, o carro começa a acelerar, obviamente. A aceleração é a taxa de mudança de velocidade do carro. A relação desses elementos é descrita pela segunda lei de Newton, como já dito anteriormente. F igual a ma. Portanto, a força F que você aplica ao pressionar o pedal do acelerador é diretamente proporcional à aceleração. A, representando na equação a aceleração do carro. Se você aplicar a mesma força em 2 carros diferentes, o carro mais leve tem uma aceleração maior do que o carro mais pesado. Significa que para acelerar no carro mais pesado, você precisa aplicar uma força maior. Além disso, se você parar de aplicar a força, como por exemplo soltar o pedal do acelerador, o carro desacelerará ou parará devido à ação das forças de atrito e frenagem. Portanto, o ato de dirigir um carro e observar como ele responde à pressão do pedal do acelerador é um exemplo prático do princípio fundamental da dinâmica de Newton em ação no dia a dia. Por último, vamos apresentar agora a terceira lei de Newton. Poderia nos explicar o que é a lei de ação e reação? Olá, meu nome é João Victor de Jesus Silva e agora eu vou falar um pouco sobre as principais características e utilidades em relação à terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, também conhecida como o princípio da ação e reação, consiste na ideia de que, para toda ação, existe uma reação de intensidade equivalente, porém no sentido oposto. Para explicar melhor o funcionamento desse conceito, podemos usar como exemplo a colisão entre um objeto qualquer e a superfície da mesa. Ao colidir com a mesa, a bola será impulsionada para cima como uma forma de reação à colisão. É importante lembrar que, apesar da força de ação e reação possuírem a mesma intensidade, o deslocamento do objeto depende muito também de sua massa. Por esse motivo, esse deslocamento é muito mais perceptível em um objeto de massa menor, como a bola, do que em um objeto de massa maior, como a mesa. Chegamos ao fim da entrevista. Obrigada a todos que participaram. Muito bem. Agora iremos abordar sobre um assunto profundamente sério, a escravidão e o racismo. Escravidão.
um ato de imoralidade. Imoralidade essa ainda é praticada pelo homem, o qual a pratica sobre si mesmo. Eu acho que a escravidão é aquilo que submete uma pessoa ao domínio de outra. Então, se essa pessoa te ordena a fazer alguma coisa, você é obrigado a fazer. E quando isso surgiu? Bem, eu acho que provavelmente na Revolução Neolítica, onde a agricultura começou a surgir. E foi quando que isso aconteceu? Mais ou menos há uns 11 mil anos atrás. Desde os primórdios, a escravidão esteve presente em muitas civilizações. Mas a escravidão nem sempre foi a mesma. Grandes civilizações, como o Egito Antigo, o Império Romano, a Síria e até a Babilônia, tinham um sistema escravocrata. Todas elas estavam ligadas à etnia e à cultura? Na verdade, não. O sistema escravocrata era mais ligado a presos de guerra, criminosos, endividados, ou até mesmo pelo fato de você nascer um filho de escravo, você ser escravo. Quando começou a escravidão por etnia? Foi a descoberta das Américas pelos europeus. Com a chegada dos europeus às Américas, a escravidão de nativos e africanos começou a ser praticada, sendo questões raciais a justificativa para tais atos. Bem, os primeiros escravos foram os indígenas, certo? Mas por causa da quantidade de mortes causadas pelas doenças vindas da Europa, e por eles conhecerem muito mais o território que os próprios europeus, é claro, eles moravam lá, e isso tornava muito mais difícil a captura deles, então era muito mais difícil tornar eles escravos. E como os europeus viram uma dificuldade muito grande nisso, eles começaram a usar os africanos e substituíram os indígenas, até porque era muito mais fácil capturar os africanos. A escravidão no período colonial foi um fenômeno diferente do que era chamado de escravidão até então. Eles se tornaram apenas uma mercadoria, um objeto. Então, você poderia nos dizer como funcionava o sistema no período colonial? Como essas pessoas se tornavam escravas e como era a vida delas? Consegue nos dizer? Bem, normalmente começava com essas pessoas sendo tiradas à força das suas tribos, casas, ou até mesmo sendo vendidas por vendedores de escravos. Elas viviam em locais horríveis, cara, horríveis. Com falta de higiene, apertados e sem condições, sabe? E se elas fossem desrespeitosas com seus senhores, né? Elas poderiam ser espancadas, até mesmo mortas. E elas trabalhavam sem nenhum descanso, sem parar, sabe? E ainda existe escravidão nos dias de hoje? Infelizmente sim, cara. Em vários lugares do mundo. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Ah, cara, é triste pensar que ainda existe esse tipo de maldade no mundo. Pra você ver, só aqui no Brasil, em 2021, mais de 1000 pessoas foram resgatadas da escravidão. Somos todos iguais, cara. Todos seres humanos. A gente devia estar fazendo desse mundo um lugar melhor. Mas tem muita gente que está fazendo o contrário, entende? O ser humano. O que define o ser humano? O ser humano está além da sua cor, raça, etnia ou cultura. Esse ser humano não é apenas eu, nem apenas você, nem apenas quem seja. Ele é todos nós. Então, se você torna alguém o seu escravo, você estará a escravizar a si mesmo. Você será escravo de suas crenças e dos seus desejos, sem qualquer empatia ou perdão, sem qualquer humanidade. Pelo menos sem a humanidade que realmente deveríamos ser. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E cadê o retorno? Produção. Que isso? Abram os olhos, o governo mente para vocês. E o fute, rapaziada? Vai estar tendo quando? O fute, parceiro, é importante, mano. Nós temos que treinar com interface, mano. Tem que ser... O que é a vida? Ei, mano.
Ah, você é mó fresco também, só tomar chiclete. Tá bom, você é tudo. Você pode mandar 2 quilos, manda 2. Rapaziada, e o curte, mano? Vamos continuar falando assim. Tem interclasse, viado. Interclasse vai me amassar, pô. Fazer redação mundial. A gente tem que ver se vai fazer a Olimpíada de. Não, mas depois você sai disso. Treina aqui interclasse, faz. Vai, tá com sua. Você vai estar olhando pra você. Estamos cheios de lição atrasada. Tem que fazer o da lição. Ah, é jogar bola na frente. Ih, vamos estudar a aula da Ângela agora, vamos. Caraca, mano, vocês estão mais estranhos. Caraca, mano, esses caras. Essa merda. Depois que esses moleques tomou essa merda aqui, ficou todo estranho. Os caras não querem mais brincar, não quer voar, não quer jogar bola, não quer gravar uma música. Só ficou preocupado em estudar, sendo que os caras eram zoeira que nem eu. Vai entender, né? Preciso estudar esse suco. Tá controlando todo mundo, controlando a mente. Eu não sei o que acontece com ele. Vou estudar ele. O antídoto que vai curar todo mundo. Preciso falar com os moleques. Preciso mostrar isso pra eles. Preciso avisar os moleques. Ei rapaziada, eu andei estudando esse suco que você está tomando. A merda tá controlando você. Você quer provar, pai? Prova aí. Ô, que isso? Pai, você tá provando que está dando antídoto contra esse suco. Tem certeza? Deixa eu ter certeza. Quer provar? Tô ruim, vamos jogar bola, mano. E a lição de matemática? Não vai nunca nem você fazer isso. Vamos jogar bola. Vamos você também. Quem tá prestando atenção nessa aula? Mas antes de tudo, a gente precisa lutar contra esse suco. Ele tava controlando mesmo. Ele tava controlando vocês. Rapaziada, vamos acabar com esse suco aí, que ele tá controlando nós, certo? É isso mesmo. Eu tava tentando ajudar vocês, vocês não se ligaram. Jogar bola, fazer música. Som. Obrigado pela paciência, pessoal. Voltamos, tivemos alguns problemas técnicos, mas agora estaremos falando sobre a aula do Photoshop do Mateu. Vamos lá. Olá a todos, eu sou o Mateu e hoje a gente vai ter a nossa primeira aula de Photoshop. E imagino que muitos de vocês não sabem o que é o Photoshop, então vou falar um pouco só para resumir. O Photoshop é uma ferramenta de edição de imagem. Ou seja, você pode redimensionar a imagem, tirar alguma coisa da imagem que você não queira, pode trocar as cores, você pode colocar alguma outra coisa que você queira. E é como se fosse aquela ferramenta de edição de imagem do seu celular, da sua galeria, só que profissional e com muitos outros recursos. Então, para a gente começar a nossa aula aqui, eu decidi usar essa imagem aqui para a gente poder remover o fundo dela, que eu acho que é interessante a gente poder aprender isso primeiro, já que é uma coisa que é muito utilizada em qualquer tipo de trabalho que você faça no Photoshop. Então, para começar, provavelmente aqui no canto inferior direito, na sua camada, que é a imagem que você escolheu, vai ter um cadeadinho, bem ali no final da barra branca que está selecionada. É só você pegar o cadeadinho e empurrar para essa lixeirinha aqui, ó, no canto inferior esquerdo, bem no cantinho mesmo, tá bom? Essa lixeirinha aqui.
E aí, para poder remover o fundo de uma imagem, você tem 3 opções. A primeira é você vir aqui no canto superior esquerdo e selecionar essa ferramenta aqui da seleção rápida. Aí tem 3 outras opções que por enquanto a gente vai usar só a seleção rápida. Aí, para poder usar ela, é só você segurar com o botão esquerdo do mouse e ir mexendo o mouse nos lugares em que você quer apagar, tá vendo? Aí ele já seleciona rapidamente pra gente. E também a gente não pode esquecer de apagar o fundo entre algumas outras partes da imagem, que é o que eu vou fazer agora. Que aí se você apertar Delete, ele tira o fundo, tá vendo? E agora, a outra opção que você tem é usar a varinha mágica, que aí é só você apertar num objeto de uma cor específica que você queira, que ele já vai selecionar tudo daquela cor. Mas já que boa parte dos elementos nessa imagem aqui, elas são pretas também, a gente vem aqui na ferramenta de novo e seleciona a ferramenta de seleção rápida. Só que aqui em cima, um pouco mais em cima no canto superior esquerdo, vai estar aqui esse sinalzinho de mais aqui, tá vendo? Você vai selecionar o de menos aqui do lado, que ele vai retirar alguma seleção, que é só você passar pelo lugar em que você não quer cortar, tá vendo? Que é o que eu tô fazendo aqui. É bem simples, tá, gente? Aí agora é só apertar Delete que vai. A terceira opção da qual eu tinha dito é uma opção que só tem no Photoshop mais atual, que é o que eu estou usando. Que é só você selecionar a imagem que você quer e apertar em remover fundo, que ele vai carregar um pouco. E automaticamente que ele carregar, como diz o próprio nome, ele já vai ter removido o fundo. Então, para você que tem um pouco de preguiça e quer fazer as coisas um pouco mais rápido, ou tá com pressa, é só você usar essa ferramenta de remover fundo, que aí ele vai provavelmente deixar algumas imperfeições, né, já que o fundo dessa imagem é uma cor totalmente sólida, é muito mais fácil para o Photoshop fazer esse corte automático. Então, tá vendo? Ele ficou perfeito, basicamente. Então agora, eu selecionei uma imagem aqui pra gente mudar o fundo da imagem. E agora, como eu tenho essa imagem no meu Ctrl+C, Ctrl+V, eu só vou apertar Ctrl+V que ela já vem aqui direto pra cá. E eu quero deixar essa imagem um pouquinho maior. Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar o Ctrl e o T, que aí ele vai meio que redimensionar a imagem, tá vendo esses pontinhos aqui no canto? Então é só eu puxar aqui, sempre segurando o Shift para poder arrumar a escala. Depois eu aperto aqui no sinal de afirmativo e é isso. Aí tá nessa imagem. Eu vou deixar ela um pouco maior. Pronto. Agora eu vou fazer o que eu tinha dito antes, de apertar em remover fundo e esperar um pouquinho. E essa parte do remover o fundo é muito importante para caso, por exemplo, você queira mudar, você tira uma foto sua, mas se você quer fazer uma edição, por exemplo, de você em Paris. Então você pode pegar aquela foto sua, recomendo usar sempre uma cor sólida no fundo, para poder facilitar esse trabalho do corte. Aí você só retira o fundo, que nem eu fiz aqui. E você pode se fingir agora o Will Smith que tá dando um joinha nessa casa de luxo aqui. E esse foi o nosso tutorial. Muito obrigado e até a próxima aula. Muito boa noite, pessoal. Obrigado por ficarem conosco até esse momento. Obrigado pela audiência. Tenha uma ótima noite. Boa noite. Boa noite.